Show, começou. Bom, gente, eu me chamo Guilherme, eu sou sócio e fundador aqui da Lateral Galeria, uma galeria de São Paulo. A gente está na atividade desde 2020, começamos ali em março de 2020 e estamos aí desde então, trabalhando na arte e na cultura. Só um minutinho, vou pegar minha colinha aqui. Aí, pronto. Eu vou fazer a mediação dessa conversa. Essa conversa, essa atividade é uma atividade realizada pelo Lateral Cutting Lab, que é o braço da galeria onde a gente realiza atividades culturais, atividades educativas, enfim, para informar, para compartilhar o conhecimento, compartilhar com o público geral, com públicos específicos também, a arte. E é isso. A Camila está aqui na minha frente, vou passar a palavra para ela dar uma palavrinha e se apresentar também. Oi, gente, boa noite. Me ouvem bem? Bom, eu quero agradecer a presença de todo mundo. Eu sou Camila, sou sócia do Gui na Lateral, sou artista também. Estou participando dessa exposição que a gente abriu agora com a curadoria da Sociedade Brasileira de Colagem. E é isso, enfim, a gente está muito feliz com esse bate-papo. Espero que seja muito rico para todo mundo. A gente vai iniciar discutindo sobre a exposição e o tema e tudo o que abrange, né, toda a singularidade e a pluralidade que está dentro da colagem, mas a gente também entende isso como um bate-papo. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguém quiser, enfim, fazer alguma observação, comentário, não hesite, pode levantar a mão aqui no aplicativo, ou, enfim, sinalizar pela câmera, e aí a gente vai bater esse papo, que vai ser muito legal. Obrigada mais uma vez pela presença de todos. Bom, é isso. Só reforçando o que a Camila falou, né? Essa atividade é para a gente falar um pouco sobre a exposição Colagem Singular e Plural, que é a exposição coletiva que está em cartaz aqui na galeria. Quando vocês quiserem, enfim, falar, podem levantar a mão pelo aplicativo, que aí é bom porque a gente tem até a ordem, consegue manter a ordem aqui e o controle. Quem não quiser falar, pode mandar pelo chat também, que a gente está de olho, e aí a gente já faz as perguntas na sequência. E se quiser abrir câmera, quiser falar só no microfone, enfim, fiquem à vontade, são todos muito bem-vindos e bem-vindas para a gente conversar. Agora eu vou passar a palavra, então, para o Planel, que foi eleito aqui democraticamente para falar sobre a SBC, sobre a Sociedade Brasileira de Colagem. Enfim, a palavra está com você, Planel. Boa noite a todas, boa noite a todos. Meu nome é Maurício Planel, sou colagista e fui escolhido nesse momento para dizer algumas palavras sobre a Sociedade Brasileira de Colagem. Estamos desde 2018, no começo foi a parte apenas virtual, como plataforma no Instagram, até o momento de haver um amadurecimento das nossas carreiras, da nossa proposta, de nós mesmos, né? Como pessoas, como grupo, como coletivo. Então, Hanna 23, uma companheira de longa data de colagem, Gabriel Soares, um super artista aí de São Paulo, a Ana Janot, uma companheira também que está há muito tempo nos coletivos feministas, Mariana Valente, uma super artista. Enfim, somos vários. O Paulo Vitor está em viagem, ele que teve a ideia inicial, o embrião, né, surgiu através do PV e de duas outras colagistas que, com o tempo, acabaram saindo da sociedade, que é um processo normal, como um organismo vivo, como uma
organização democrática, as pessoas vão trocando ideias, vão saindo, entrando, é um processo natural que a gente considera que é do processo mesmo, né? É uma coisa que é natural. A nossa proposta, como artistas, é que a colagem seja vista com outros olhos dentro do mercado das artes, dentro do mercado editorial, como profissão, como expressão, né, artística. Muito mais do que uma técnica, nós acreditamos que a colagem serve como uma expressão para diversas vozes poderem participar dentro do mundo das artes, dentro do mundo do trabalho, dentro de várias inquietações que muitos artistas não veem um espaço, não têm um espaço, e através da colagem é possível, sim, você colocar diversas manifestações artísticas, pessoais, inquietações. Esse é um dos grandes brilhos da colagem. Para finalizar, a gente tem feito desde 2018 algumas atividades que vão além de estar online, né? A gente, apesar da pandemia, nós já realizamos, tem o Dia Mundial da Colagem, que é no segundo domingo de maio, que foi criado pela Collage Magazine, que é uma revista canadense de colagem. Então, diversas cidades, mundo afora, sim, é uma confraternização de colagistas, e já tivemos em São Paulo, no Rio de Janeiro, participamos, fomos convidados, selecionados na residência artística Red Bull Station, lá em São Paulo, né, onde ficamos durante 30 dias, se não me engano, 20 e poucos dias, realizando um trabalho coletivo com outros coletivos que não eram necessariamente de arte, mas sim coletivo de dança, hip-hop, das periferias, tudo isso, e a gente se integrou completamente e foi completamente incrível a harmonia que houve. Recentemente participamos da Semana Guernica Viva, em São Paulo também, da comunidade de Guernica, né, na Espanha, não a comemoração, mas a lembrança do ataque que houve a essa cidade espanhola, né, e ao quadro, né, do Pablo Picasso. E agora estamos, a convite da Lateral Galeria, com a nossa exposição coletiva. Uma alegria para a gente, uma integração, foi maravilhoso quando a gente esteve em São Paulo, estar com a Camila e com o Gui, né, e reencontrar com o Gabriel, reencontrar as pessoas queridas, né, que geograficamente podem estar a centenas de quilômetros, mas a gente sempre está em contato através das artes, através dos diálogos. E é isso, a Sociedade Brasileira de Colagem está nesse processo de amadurecimento, levando a linguagem da colagem para todas as pessoas que queiram, tenham a curiosidade natural da arte. Show, show. Que ótima apresentação e introdução. Eu já vou emendar aqui, então, porque você falou da exposição. Eu queria perguntar para vocês, enfim, agora já está mais aberto, assim, até para o pessoal da sociedade aqui, como que foi o processo de curadoria, porque a curadoria quem fez foram vocês, né? Como que foi esse processo da curadoria e aí, na sequência, como que se deu o conceito do título, como que foi essa experiência de fazer uma curadoria para a exposição coletiva? E agora está aberto para quem quiser falar aí. Ana,
Gabriel, eu vou puxando e vou Mariana. pedir para a Aninha, Planel, Gabi, dar uma complementada no que eu eventualmente deixar passar, tá? Isso que o Planel vem falando, né? A gente vem amadurecendo como coletivo, como grupo, e pensando de que forma, né, a gente expande a ideia inicial que começa dentro do Instagram, que é mostrar a colagem no Brasil todo, fazer as pessoas se conhecerem, né? Então, a gente, quando está pensando uma exposição, a gente está pensando numa forma de tanto mostrar amplitudes, né? Quanto pode ser diverso a colagem, quanto trazer pessoas que já têm, né, nesse caso bem específico para a lateral galeria, a gente queria trazer colagistas que já tivessem um lastro de trabalho, né, que já viessem trabalhando algum tempo e que a gente já percebesse nesses trabalhos, né, essa construção de uma obra, né, e sempre a partir da colagem. Né? Então, pensar nessa variedade, né? A gente teve trabalho de assemblagem, a gente teve trabalhos sinestésicos, né? Com movimento ali, a gente teve trabalhos que são muito contemporâneos, outros que são não todos contemporâneos, mas eu quero dizer assim, uma coisa assim muito... Ai, tá me pedindo os nomes. Uma coisa mais... tá me pedindo... Intimista, Hanna, talvez. Hã? Alguns trabalhos mais intimistas, assim. Isso. Pessoais, talvez. Isso. Né? E entender que essa seleção, e eu acho que isso foi o mais difícil também, entender que essa seleção não é uma seleção no sentido de excluir, a gente só botou quem é bom e quem não está, não é bom, não é isso, mas a gente teve também, né, o que estava ao nosso alcance, as pessoas que a gente conseguia alcançar e que conseguiam também trazer essas obras dentro desse prazo, mas pensar que essa é uma primeira seleção de pessoas, e que a gente espera que a gente continue fazendo outras exposições e trazendo mais multiplicidade, né? Às vezes é quase ingrato o trabalho da curadoria, nesse sentido de deixar fora, né, alguém, porque parece que a gente está sendo sempre injusto, né? Tem sempre alguém muito bom que poderia ter entrado e que talvez por uma questão de agenda, por uma questão de tempo, uma questão de, sei lá, de tantas mil coisas, acaba não entrando numa seleção. E eu gosto de frisar isso, porque às vezes fica parecendo que a gente só quer chamar quem é legal. Vou chamar só quem é legal. É claro, todo mundo quer trabalhar com gente que gosta, né? Eu também. Mas a questão é pensar, né, nesse primeiro, e esse era o primeiro, né, eu considero essa exposição, aí um ponto de vista pessoal, tá? Eu considero essa exposição esse primeiro momento de estar falando como a gente tem desejado falar da colagem como arte, né? Não como o primo pobre da arte que a gente vai vendo, né? Mas, assim, tá se colocando em pé de igualdade. Então, era muito importante que esse conjunto trouxesse também essa diversidade, né? Que mais? Vai complementando aí que eu esqueço as coisas, hein? Então, deixa... Mariana, você quer falar alguma coisa? Não, só para complementar também isso que você falou, né, Hanna? Eu acho que assim, a colagem sempre teve num lugar, às vezes, meio marginalizado dentro do contexto de arte, né? Ou porque o papel, a questão dos materiais, que não tem a mesma durabilidade, né? Inicialmente, a gente sempre teve essa impressão de que o papel seria uma coisa mais perecível, sei lá, né? De que desbota com o tempo. Quando outras vezes isso também faz parte do processo, né? Apesar de que acho que a gente também, por estar junto, né? Eu acho que a colagem pode ser um processo muito solitário, né? Eu acho que todos nós começamos no nosso cantinho, né? Com as nossas questões ali, e eu acho que quando a gente começa a discutir isso junto, né? A gente começa também a trazer essas questões do tipo... E os materiais, e as colas, o que vocês usam, isso também é uma forma da gente ir enriquecendo o nosso acervo de conhecimento, desde material até
como realmente fazer durar, né, esse trabalho. Então, eu acho que assim, a gente ganha muito quando a gente traz essas discussões para o conjunto, assim, né? Então, acho que um pouco isso. Sim, eu vou, enfim, eu vou passar, a Camila levantou a mão, eu vou passar para ela e depois a gente, vão levantando a mão aí, gente, quem quiser falar que a gente vai passando. Na verdade, eu ia sugerir de compartilhar o catálogo da exposição, que aí tem o texto curatorial, que eu acho uma oportunidade boa para quem não veio, né, ler o texto e entender melhor, assim, ter o contexto do que a gente está falando, e aí depois a gente apresenta os trabalhos. Mas isso que a Mari falou, ouvindo, né, ela falando sobre esse lance da colagem, né, tá nesse lugar marginalizado, e eu concordo plenamente, e é muito curioso, né, porque sempre essa justificativa do papel, do material em si, mas eu acho também que, enfim, pelo que eu observo, pelo que eu ouço, assim, né, porque eu sou uma artista, mas, enfim, também me tornei e estou me tornando uma galerista, né? E aí eu tenho um contato maior com esse mercado e vou entendendo os códigos, enfim, de acordo com os movimentos que a gente faz aqui na galeria, né? Enquanto empresa e tudo mais. E eu acho que a colagem também está nesse lugar porque é uma arte muito democrática. Qualquer pessoa pode começar a fazer essa arte, sabe? E muitas vezes o mundo da arte tem uma supervalorização e uma romantização da ideia que o artista é uma pessoa com dom, única, exclusiva, que só aquele artista é capaz de produzir aquela arte e mais ninguém em 100 anos, sabe? Então, eu acho que essa questão do material e tudo mais é só uma cortina de fumaça também para trazer não é a palavra segregação, né, que eu quero usar, porque eu não acho que seja isso, mas é mais ou menos isso de uma forma velada, assim, sabe? Eu acho que é uma arte tão abrangente, tão possível para todo mundo, que eu acho que incomoda e aí as pessoas, sei lá, acham que vão perder o controle de alguma forma. E é mais uma coisa que eu tenho observado, assim, e que eu tenho refletido, assim, sobre a colagem, tentando entender esse lugar marginalizado dela nesse campo das artes, sabe? Então, eu acho que é por isso, eu acho que também tem esse fator muito grande, assim, de que é muito democrática, todo mundo pode fazer, e também não tem aquela coisa acadêmica e, sabe, aquela necessidade acadêmica, todo mundo pode começar e depois ir se aprimorando e se aprofundando e direcionando para onde você quer levar aquele trabalho, assim como o Guilherme pinta também, mas enfim, é um lugar de hobby e tal, ele vê vídeos, ele estuda pintura, mas um lugar totalmente diferente, assim, sabe, de uma carreira artística. Mas quando se fala de pintura, ninguém acha nada, né? Acho muito pelo contrário. Mas quando fala de colagem, vem muito essa ideia de arte naif também, enfim. Só quis levantar essa discussão, que é algo que eu tenho pensado também bastante, principalmente a partir do momento que a gente abriu essa exposição. Bom, vou passar, o Planel pediu a palavra, depois eu passo para a Hannah. Vai lá, Planel. Isso, eu acho que uma das missões, né, da missão com M minúsculo, né, não vamos nos colocar como farol da colagem no Brasil, né, a gente não está para tanto, né, a gente está mais para o nosso dia a dia, é perceber que a linguagem, que a colagem não é apenas uma coisa de arte-terapia, ou foi uma brincadeira de criança, mas sim uma expressão artística, uma linguagem gráfica utilizada pelos grandes mestres, que desde 1917, né, quando houve a junção no Cabaré Voltaire,
né? Então, existe um momento surrealista, um momento dadaísta, construtivismo russo. Então, a colagem tem uma história, tem uma trajetória incrível, maravilhosa, que participou de diversos momentos históricos, né, como a Revolução Russa, teve diversos momentos contemporâneos na queda do Muro de Berlim, você via aquele monte de stickers, né, colocados no muro, tudo isso feito com colagem, né? E vemos, né, que é muito importante a trajetória do artista, mais do que eu. Isso aí também é uma questão pessoal, tá, Mari? Eu vejo que é muito mais importante do que a ferramenta do que a gente utiliza, seja papel, seja um notebook, seja uma tablet ou qualquer outra ferramenta que venha a ser inventada. Eu acho que são os olhos, é o olhar, né? Aquele que vai determinar. Essa é a nossa principal ferramenta, é o que a gente tem para contar, né, dentro da colagem. Qual é a nossa narrativa? Qual é a nossa trajetória? O que a gente vai querer colocar como sociedade para as pessoas que estão começando a fazer colagem? Logo após a pandemia, teve esse boom da colagem, né? E que daqui a pouco vai desaparecer. É uma coisa natural, é um processo vivo, né? Durante alguns anos, nós ficamos fazendo a pesquisa histórica. No nosso site tem o grandes nomes, né? Grandes nomes da colagem, mas eu acho que daqui para frente temos que começar a ver para o futuro, para onde a colagem brasileira vai, qual que é a identidade da colagem brasileira, que eu acho que, na verdade, são várias e várias identidades. É isso. Total, eu super concordo aí com tudo que vocês falaram. Vou passar para a Hanna. Hanna, pode complementar. Só para complementar, e eu ia citar exatamente isso que o Planel falou, né? Porque a gente fala muito, eu fico pensando também, Camila, me debruço muito sobre essa questão de por que a colagem ainda é essa prima pobre, né? Eu acho que tem esse tempo, né? O Planel já coloca uma data para a gente, e talvez exista por ser talvez recente dentro dessa linha tão grande da história da arte, ela pareça algo ainda não solidificado, né? Às vezes a desculpa é a falta da virtuose, porque eu também acredito, inclusive prego que a colagem é uma expressão totalmente democrática, né? Quem participou de qualquer oficina minha sabe que eu não falo que não ensino, né? Eu só dou espaço e todo mundo é capaz de fazer. E penso que nomear, né, a gente falar sobre colagem, se dizer colagista é muito importante para criar, né, querendo assim já numa utopia que a gente também faça parte de um grande movimento onde a colagem comece a ser reconhecida, porque a gente precisa nomear as coisas para que elas comecem a existir de fato, né? Então você vê muitos artistas contemporâneos antigos que trabalhavam e trabalham com colagem e que nunca usaram esse termo, né? E eu gosto muito, e eu ia citar exatamente esse trabalho. Quem não conhece, por favor, vá lá no perfil da Sociedade Brasileira de Colagem, que a gente tem a série Grandes Nomes. O Planel vem elencando artistas do mundo inteiro, de várias épocas, com trabalhos interessantíssimos, que são trabalhos de colagem, e na grande maioria das vezes, ou são descritos como técnica mista, né? Ou arte, simplesmente, né? E eu acho importante que a gente cada vez mais nomeie, né? Use esse termo. Fiquei muito feliz durante a exposição conhecer um menino que está fazendo um doutorado em que ele fala sobre colagem no seu doutorado, então a gente precisa de pesquisas e expressões e estudos que também falem da colagem nesse lugar de expressão, né? Então, assim, é só para complementar aqui, eu acho que a leitura que a gente vai fazer aqui esqueço o nome, desse negócio aqui, o texto. É muito importante, eu acho que diz muito de todo esse processo que a gente veio fazendo. Quer que eu leia? Eu leio. Pode ser, pode ler. Eu só vou, antes de você ler, eu vou só, enfim,
complementar também o que você estava falando, Hanna, principalmente nessa parte final, né, que você mencionou o Luiz, que, enfim, veio aqui na abertura e está fazendo essa tese, né, esse doutorado sobre colagem, que eu estava até comentando com a Camila um tempo antes de abrir a exposição, ou enfim, no mesmo dia, que eu acho que eu sinto que falta esse estudo mesmo sobre a colagem, para que daí então a academia comece a entender, sabe? O tipo, a expressão, a linguagem, porque é isso, eles meio que validam o que está dentro da academia, né? E o que não está dentro da academia, eles meio que não consideram tanto quanto, assim. Então, eu achei muito massa, assim, muito interessante ele tá fazendo esse doutorado e ter vindo aqui, tipo, achei massa, assim, ele ter vindo e ter conversado com vocês, ter experienciado toda essa multiplicidade também que a exposição mostra, né? Depois que a Hannah lê o texto, eu vou compartilhar um painel geral assim de todas as obras, para não ter que ficar passando uma por uma, mas eu vou compartilhar um painel geral, e aí, enquanto a gente vai conversando, vocês vão podendo também falar sobre suas próprias obras, e quem tá aqui acompanhando a gente vai poder perguntar sobre uma obra específica e tudo mais. Beleza? Pode ler, Hannah. Vamos lá. Colagem singular e plural. Colagem é diversidade, singular e plural. Sua singularidade aparece na forma única, como cada artista responde ao mesmo desafio, à mesma pergunta. O processo de trabalho, tantas vezes solitário do colagista, também caracteriza essa singularidade. Plural, no processo de utilizar vários materiais e diversas plataformas. Plural também na formação de coletivos que já existiam e outros tantos que surgiam. A Sociedade Brasileira de Colagem é um coletivo nacional de colagistas que, desde 2018, dissemina conhecimento teórico sobre colagem e suas aplicações práticas. Interessados em trocar experiências, promovemos a colagem através de exposições, publicações, bate-papos e oficinas, entre outros projetos. A vontade é de fazer muitos, né? A SBC valoriza e amplia os conhecimentos sobre a colagem como uma arte democrática e acessível. Acho que a gente vai falar isso sempre, sempre, sempre. Desejamos ser um ponto de referência para artistas atuantes, iniciantes e iniciados. Ao apresentar uma mostra múltipla, procuramos ampliar os olhares sobre a colagem brasileira e suas possibilidades. O encontro da SBC com a Lateral Galeria surge pelo interesse em comum de contribuir com a cena brasileira contemporânea de arte. Trazer a mostra colagem singular e plural para esse contexto é uma forma de reconhecer e valorizar colagistas, expondo força e intensidade em diversos olhares. Estamos certos que essa pequena seleção não dá conta de falar de todas as formas do fazer, mas apresenta um recorte interessante sobre colagem e assemblagem. A escolha dos artistas levou em conta a longevidade de seu trabalho e seus processos investigativos. Desejamos que essa exposição contribua para a aproximação do público com essa linguagem artística. Assinado todos nós. Exato, texto e curadoria pela SBC, pela Sociedade Brasileira de Colagem. Me surgiu aqui uma provocação, vou provocar vocês aqui, que tem a colagem como linguagem, e aí, enquanto isso, eu vou projetando todas as obras aqui. Mas, nessa leitura, me saltou a questão, a palavra colagista, né? E aí eu trago, assim, uma provocação, tipo, colagista versus artista, talvez me passe uma ideia de que enquanto se nomeia colagista, talvez também possa passar uma questão muito técnica, sabe? E então, ter um olhar sobre a colagem enquanto técnica. Aquela pessoa, ela é técnica dentro ela é uma colagista, ou, enfim.
Porque aí eu trouxe também, eu refletindo, eu pensei no pintor. Quando eu penso pintor, eu penso na técnica dele. Eu não penso no artista, no que ele expressa, no todo, né? E aí também fazendo essa comparação com um pintor versus artista, eu trago a mesma reflexão e provocação aqui para vocês sobre o colagista, ou se intitular colagista versus o se intitular e, enfim, artista. Como é isso para vocês? Vocês acham que, enfim, faz sentido o que eu estou falando? Ou quero ouvir de vocês, que a maioria, enfim, está nesse movimento. Assim. Qualquer um. Acho que eu gostaria de falar, então, se der. Acho que é uma pergunta super pertinente, faz muito sentido mesmo. Acho que parte da palavra em si, né, o colagista, assim como o pintor pinta, o colagista cola, né, assim, mesmo que existam trabalhos de colagem sem a cola como a matéria, né, ou tem gente que grampeia, tem gente que encontra outras soluções, que costura, né, e não necessariamente vai usar uma tesoura também, né, tem outras formas de você fazer recortes sem essas duas ferramentas que seriam as que vem assim, primeira coisa na cabeça, né, quando você fala de colagem, né, que é uma tesoura, um papel e uma cola. Eu acho que, claro que a gente, como curiosos, né, a gente começou a se interessar e foi indo em exposições e conhecendo artistas e descobrindo que existem certas técnicas que ficaram famosas ou que, enfim, para você desenvolver uma peça gráfica, mas eu não acho, pelo menos na opinião pessoal, que o principal da colagem gira em torno da técnica, né? Eu acho que é isso que o Planel já falou, que a Hannah já falou, e que a gente provavelmente vai falar várias vezes aqui. Eu acho que tem muito a ver com esse processo dessa busca, que é uma busca, às vezes, meio incansável, assim, né? Eu acho que o processo da colagem, para mim, acontece muito mais nesse lugar dessa busca do que do próprio unir imagens, né? Eu acho que tem todo um outro exercício que acontece antes de um trabalho acontecer, né? E eu acho que o nome fala muito dessa paixão que a gente tem, né, por esse processo todo. Eu acho que tem essa identificação do processo, né, que não necessariamente vai ser a mesma coisa de alguém que pinta ou desenha, ou, enfim, são diferentes processos, né, mas eu acho que a gente tem essa coisa de olhar para materiais que são vistos de forma plural e repetidamente, porque livros de escola, livros de né, poesia, textos, coisas que fazem parte da nossa construção como sociedade, né? Então, tem uma certa transferência de... a gente trabalha com imagens antigas, fazendo uma coisa mais futurista, e tem todo um outro processo, né, que eu acho que vai estar atrás do unir as imagens. Acho que estou me repetindo aqui, mas é isso que eu me identifico. Show. Vai lá, Planel. Sim, agora. Eu acho que tem a ver com nesse momento da construção da sociedade brasileira de colagem, tem a ver com uma afirmação nossa, que nós estamos utilizando essas ferramentas, esse material, de utilizar o papel, ressignificando o papel, estamos pesquisando, estamos vendo o passado, mas, ao mesmo tempo, estamos vendo para onde nós vamos, para onde nós queremos ir e para onde nós não queremos ir, né? Eu acho que a colagem nos identifica, né? Não é o fato de você juntar apenas dois papéis, né? O grande teórico da colagem brasileira, o Fernando Fuon, ele coloca que
no seu livro, A Colagem como Trajetória Amorosa, a palavra, a raiz da palavra colagem, né, viria a ser de aquele que caminha junto, né? Além do colar, né, aquele que caminha junto. Então, é isso, acho que vai muito por aí, uma coisa de afirmação que nós utilizamos, essa expressão que vem de diversos, nós pegamos e pesquisamos diversos materiais, diversas revistas, diversos livros, e de universos diferentes, de composições de décadas diferentes, de uma National Geographic da década de 40, uma revista Vogue, a um super livro, a gente vai recortando, sem o menor pudor, esses recortes históricos, a gente vai recortando e vai contando outra história, né? Vai tirando do contexto original, que muitas vezes essas revistas, essas enciclopédias estavam esquecidas em alguma banca de revista, em algum sebo, em algum canto da nossa casa, dos nossos familiares, e a gente trouxe a luz novamente para essas imagens, colocando elas num outro contexto, e daqui a pouco essas imagens, quando a gente partir, quando todos nós, no nosso trajeto de vida, elas também um dia vão ser esquecidas. É uma coisa interessante. Essas imagens foram criadas, elas foram esquecidas durante décadas, alguns colagistas trouxeram elas de volta à luz, recriando um novo contexto gráfico, e com o passar dos anos, com o passar das décadas, essas imagens também, essas obras de arte vão ser esquecidas. É uma realidade não fatalista, mas é o que é. Sim, entendi. Pode falar, Rani, pode falar. Não, eu quero endossar e complementar que eu gostei muito dessa pergunta, porque às vezes eu fico pensando como vou me apresentar, né? E aí já me peguei, já percebi que em alguns lugares eu me apresento como artista, para apresentar um conceito mais amplo da minha forma de atuar no mundo. Mas que eu, quando quero dizer como eu quero atuar nesse mundo, né, eu sempre me apresento como artista e colagista. Então, eu acho que, para além da técnica, tem um pouco isso do que a Mari falou, é afirmação, sabe? Enquanto a gente não nomeia as coisas, elas não existem. Então, para mim, abrir a boca e dizer sou colagista é como se eu pudesse, dessa forma, pertencer a esse universo, né, a esse mundo de pessoas que amam ressignificar coisas, né? Que apesar de que eu gostei muito do que a Mari falou, apesar desse kit básico, né, que a gente pensa da cola, da tesoura e do papel, é possível trabalhar com tanta coisa, né? É possível trabalhar sem cola, sem tesoura, sem papel, inclusive, né? E ainda assim estar fazendo colagem. Então, eu penso que essa afirmação, e eu gosto muito disso, porque eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? Mas eu entendo que quando eu digo para alguém que eu sou colagista, é como se eu dissesse, eu pertenço a esse lugar, eu pertenço a essa tribo que é apaixonada por olhar as coisas e reconstruir mundos, né? Reconstruir, ressignificar pedaços de qualquer coisa que poderia estar no lixo, né? E transformar isso numa história, numa narrativa, numa imagem com potências diversas, né? Então, nossa, eu acho que eu vou fazer essa pergunta em todas as minhas oficinas agora, sobre artista e colagista. Achei maravilhoso, porque esse pensamento é muito importante, né? Porque está tudo bem também a pessoa não querer se intitular colagista, não vejo problema nenhum, né? Eu acho que a gente está aqui colocando os nossos corações aqui na vitrine, então, para mim, me dizer colagista é me sentir parte desse mundo, dessa tribo, desse universo, né? E que eu acho que é muito legal. Sim. Entendi todos, e enfim, foi uma coisa que me surgiu aqui, e eu gostei muito de ouvir vocês, por isso que eu trouxe esse, enfim, questionamento e tal. Alguém tem alguma pergunta? Alguém que está aí na plateia, no público geral? Boa, gostei.
Então, vamos, Amanda primeiro, aí depois a Filomena já dá a palavra também. Pode falar, Amanda. Oi, gente, boa noite. Antes de mais nada, muito prazer de estar aqui com vários colegas colagistas. A minha pergunta é no seguinte sentido: eu queria, antes de mais nada, elogiar vocês da Lateral muito, porque a minha pergunta vai nesse sentido, porque o que eu sinto muitas vezes é que, além do preconceito, vocês estavam falando de primo pobre das artes e tudo mais, o preconceito não é só do público, de quem vê a colagem em si. Eu sinto um preconceito muito grande da gente conseguir atingir esses espaços para expor o nosso trabalho. Então, assim, eu queria louvar muito a iniciativa de vocês da Lateral por ter dado esse espaço para colagem, para a gente poder difundir, estou me incluindo nisso por tabela, por difundir essa arte cada vez mais e fazer essa provocação também. Como é que vocês acham que a gente pode ocupar esses espaços, quebrar esses preconceitos em quem detém esses lugares mesmo, né? Como é que a gente ocupa esses lugares sem ser com uma iniciativa bacana como a da Lateral, por exemplo? Como é que a gente chega nesses lugares cada vez mais? Obrigada. Obrigado pela pergunta, Amanda. Você quer falar, amor? Eu não sei se ela perguntou para a gente diretamente, ou, enfim, mas eu gostaria de falar, assim, porque essa é uma pergunta importante. E eu acho que, porque assim, a Lateral, ela é uma ideia minha, inicial, assim, inicialmente é uma ideia minha, e eu sou uma artista que tenho a colagem como ponto central do meu trabalho, então não tinha como, sabe? E eu acredito que, exatamente por não ter encontrado espaços, eu senti essa necessidade de criar o meu próprio espaço, sabe? Eu tive que fazer o meu próprio lugar, porque, enfim, ninguém me ajudou mesmo, assim, né? Eu procurei espaços para apresentar meu trabalho, e não no lugar de deixar meu trabalho em galerias e tal, mas de ter opiniões de pessoas da área, né? De ter feedbacks e, enfim. Hoje o meu trabalho está muito mais, eu percebo ele um pouco amadurecendo bastante, assim, em vista de quando eu tentei tive essas iniciativas, né, de procurar esses espaços, mas eu me vi numa situação de que eu tinha que fazer. Então, no meu caso, né, aqui na Lateral, eu posso contar a partir dessa perspectiva, né? Eu senti a necessidade e vi que era ou eu fazia ou isso não ia mudar, sabe? Eu ia esperar que alguém fizesse por mim, aí eu não sei se isso ia acontecer também, né? Mas isso também vem muito, o Guilherme, meu sócio, e ele que trouxe também esse olhar mais esse formato de galeria que a gente trabalha hoje. Quando eu pensei na Lateral Galeria, era uma coisa totalmente diferente, era algo muito informal mesmo, estava num lugar apenas de expor o trabalho das pessoas, sabe? Eu tinha feito minha primeira exposição de arte, e eu queria muito que os artistas tivessem o mesmo sentimento que eu tive, porque foi extraordinário, eu amei, foi uma experiência incrível, minha primeira exposição. E aí eu falei, cara, todo artista tem que sentir isso que eu senti, viver essa experiência. Então, eu pensei assim, eu preciso só de uma parede e pessoas circulando para ver esses trabalhos que vão estar pendurados na parede. E aí o Guilherme veio com esse olhar de espaço, de galeria de arte, exposições e tudo mais. E aí eu também fui porque assim, eu estava também inserida nesse lugar, talvez não acreditando muito da colagem nesse lugar, sabe, nesse espaço. Então, eu acho que o que a gente está construindo é algo que, tipo, eu também não imaginava, mas hoje eu sei a importância disso. E por mais que eu tenho um trabalho, eu fico nessa questão também de falar, né, sou colagista, sou artista, porque eu tenho um trabalho muito... eu uso vários suportes, eu tenho usado argila, cerâmica, sabe? Eu tenho utilizado diversas formas de expressar, assim. Eu uso linhas, bordado no meu trabalho, mas eu sempre trago a colagem como principal linguagem, eu sempre trago a colagem em alguma
sempre tem alguma coisa assim de colagem em algum trabalho meu, e eu faço questão de frisar isso, sabe? Eu evito colocar técnica mista, e eu acho que esse é o caminho, sabe? Fazer barulho com o que a gente tem, assim. Então, eu tenho esse espaço, o que eu posso promover com esse espaço? Além da minha arte, além de ser a única artista que trabalha com colagem aqui, putz, tem a galera da sociedade, vou conversar com eles. E fortalecendo dessa forma, sabe? Todas as plaquinhas das minhas obras está escrito a minha técnica colagem sobre qualquer coisa. Então, eu acho que nesses pequenos, sabe, reforçando nessas pequenas atitudes, isso vai trazendo algum tipo de, sei lá, vai entrando no subconsciente das pessoas também, porque é muito cansativo esse lugar também de convencer, né, as pessoas de que, então, eu não tenho muito mais energia para isso. Então, eu vou fazendo com o que eu tenho mesmo e fortalecendo com o que eu posso, sabe? E quem tem energia para isso, assim, né? Eu acho o coletivo SBC extraordinário. Eu acho incrível, assim, porque é um trabalho excepcional, assim, né? Você se posicionar e ser uma linha de frente, assim, diante desse mercado que quer engolir, né, a gente. Sim. Então, é isso. Acho que eu me alonguei muito, vou acabar ficando redundante, mas é mais ou menos isso. Obrigada. Eu vou complementar aqui, aí trazendo um pouco mais da visão, talvez um pouco mais com um olhar de mercado, assim, né? Eu diria, assim, super na linha do que a Camila falou, de que quando não tem espaço, é importante criar o espaço, saca? Então, foi o que a gente fez aqui, a gente criou uma galeria de arte, mas assim, olhando um pouco mais para o lado de posicionamento, eu diria que é criar um espaço, mas sem nichar esse espaço, sabe? Tipo, nós somos uma galeria de arte. Sim. Então, quem vinha aqui visitar a exposição dentro de uma galeria de arte vai ver uma exposição que tem a colagem como ponto central. Mas na próxima exposição, sei lá, vai ser pintura, vai ser escultura, Sim. enfim. Então, é também normalizar estrategicamente a posição do que quer que você queira, seja a coisa que você quer evidenciar ali. Então, tem que meio que agir naturalmente, só que não, sabe? Então, eu acho que é meio que nesse lugar, assim, a gente sempre faz questão de colocar a técnica mesmo, o que a pessoa fez, o que ela usou. Sei lá, já teve plaquinha aqui que a gente colocou que ficou tipo 2 linhas de técnica, mas a gente vai colocar a técnica, não vai colocar a técnica mista, porque o que é técnica mista? Sabe? Eu não sei o que é técnica mista. Então, a gente faz questão de colocar. Era mais para complementar, assim, quando a gente faz esse movimento, enquanto galeria de arte, a gente normaliza a presença de colagens dentro desse tipo de espaço, entendeu? Sensacional. Então, isso que a gente achou muito importante, assim, dar esse passo. E também porque é isso, a colagem é uma das principais linguagens que a Camila usa, e, enfim, ela está aqui dentro da galeria, é uma das proprietárias, então isso tem muito peso também, entendeu? Então é mais nesse sentido, assim, se não tem espaço, cria, Sim. mas seja estratégico para não nichar o seu espaço. É meio que o que foi partindo desse ponto, talvez, que eu tenha feito a pergunta do colagista, entendeu? Porque o colagista você nicha também. É meio que te impede de, sei lá, se você quiser pintar e colocar só uma frestinha, uma frase de um livro com cola, com a técnica da colagem, sabe? Você vai falar, o mercado pode te olhar e falar, isso está perdido, sacou? Então, sei lá, é mais nessa questão estratégica, mas enquanto coletivo,
é muito positivo, porque vocês se fortalecem, né? Enquanto com uma questão mais de identificação e tal. Isso é muito positivo. Mas quando o outro lado se apropria desse termo, aí ele começa a nichar, começa a segregar, porque eles se apropriaram de uma parada que faz muito sentido para vocês, entendeu? Então, é saber também, igual a Hannah falou, é saber aonde usar a palavra colagista e aonde usar a palavra artista, sabe? Que momentos você vai utilizar esse termo, saca? Então, foi mais nesse sentido, assim. Filomena, agora tá contigo, fala aí. Bom, boa noite a todos, obrigada aí pela conversa e poder ter visto as obras aqui em conjunto, já que eu não pude estar em São Paulo. Mas eu só queria reforçar assim, um pouco essas questões que eu acho que são muito importantes, né, que a Sociedade Brasileira de Colagem está fazendo, e quando a Hannah fala de precisa nomear para que se fortaleça, né, porque eu ganhei, tem uns 15 dias atrás, um presente de um amigo, que foi o livro da Beatriz Milhazes, de colagem, que é lindo, né? E aí eu me dei conta que eu vi essa exposição no Paço Imperial da Beatriz, de colagem, e que eu, em 2013, imagina, nem imaginava que um dia eu ia fazer colagem, isso não estava muito longe, né, da minha perspectiva. E eu me lembro do meu encanto com aquilo, com aquelas obras. Eu falei, gente, olha, Beatriz Milhazes, nossa, é coisa do sonho de valsa. Cara, eu fiquei fascinada com aquela exposição. E agora, né, peguei o livro e li. Então, assim, em geral, eu achei super pertinente o Guilherme fazer essa pergunta, também achei muito, muito, muito forte e interessante que isso fique na cabeça, né, de todos nós que estamos envolvidos com isso, porque é isso, quer dizer, imagina, quem é que fala que a Beatriz Milhazes é colagista, né, na história da arte? Só quem se especifica no estudo da obra de Beatriz Milhazes, não é? Então, assim, eu acho que esse trabalho que a sociedade está buscando e está, né, amadurecendo, e isso é um trabalho de formiguinha, é o recontar a história da arte também, né? É uma nova maneira de abordar, né? E isso só se dá se nomeando e se escrevendo. Quer dizer, a parte da academia, né, do rapaz aí que está fazendo matéria, é fundamental. Mas isso também só está acontecendo porque, de repente, ele começou a ouvir isso, né? Ele começou a ver essa palavra aí, colagem, colagista. O que está acontecendo, né? Então, assim, é muito importante ter esses espaços e ter esse cuidado também que o Guilherme apontou, né, para isso não parecer um nicho, um recorte. Não, é colocar as coisas, né, no seu devido espaço. E isso está muito claro nesse trabalho que a sociedade fez, né, que o Planel tem os grandes nomes, porque mostra isso né, no percurso da história da arte todo, o quanto grandes artistas usaram a colagem, né, o tempo inteiro. Assim. Então, eu acho que a Lateral ter colocado uma exposição, né, de colagem com esse nome, e para, sabe, é fundamental, esse tijolinho, a gente está começando a construir, né, essa nova maneira de olhar para isso, né? E aí isso vai, daqui a pouco, talvez, outras galerias, né, outros espaços se abram também, porque começam a ver, olha, gente, porque ele fez, vamos fazer também, vamos chamar, vamos, sabe? Enfim, é muito importante isso, de realmente estar nomeando e falando sobre isso, porque para deixar de ser exatamente somente uma técnica,
para esse nome trazer outros pensamentos, né? Como esse que a Hannah falou, que eu acho que eu gosto muito, que é o de ressignificar, e que o Planel falou antes da colagem, quer dizer, o mais importante é o olhar, não é nem o recorte, nem a cola, não é nem o papel, e que a Mariana também falou, né, que muitas vezes a colagem não usa nada disso, enfim. Então, porque usa o olhar, né? É isso aí. Obrigada aqui por vocês estarem fazendo tudo isso. Valeu, obrigado, Filomena, pela contribuição. Enfim, quem não pôde vir, só antes de passar para a Ana, que é a próxima, quem não pôde vir na exposição, pode pedir o catálogo para a gente, que a gente manda, e aí as imagens vão estar maiores e tal, aí você vai poder apreciar de uma forma muito mais, de uma forma de qualidade muito maior e tal. Enfim, pode chamar a gente no WhatsApp, e-mail, DM, que a gente envia o catálogo também para vocês darem uma olhada, tá? Pode falar, Ana. Oi, gente, boa noite. Bom, eu estou meio quieta aqui, porque eu tenho muita dificuldade de falar em público, e eu estou... todos os meus pensamentos estão sendo colocados aí pelos queridos colegas. Estou assinando embaixo de tudo, mas realmente a desenvoltura aqui para falar está um pouco difícil. Mas eu queria complementar dessa discussão, né, de ocupar espaços, que, claro que tem toda a importância, né, a gente tá nessa busca, né, de ocupar esses espaços, o espaço do mercado, né, que acaba, né, isolando a colagem, mas eu acho que em paralelo, eu acho que tem que ter um equilíbrio, porque justamente é isso, a colagem como uma arte, né, democrática, ocupar as ruas, que eu acho que é um movimento que tem, né, contemporâneo, que tem está crescendo bastante, né? Eu acho que é muito interessante explorar, assim, pelo menos, sei lá, eu e colegas, às vezes a gente pega nossos trabalhos, a gente, além de brincar com as escalas, né? Que às vezes um trabalho que a gente faz desse tamaninho vira, né, um muro. E, enfim, expor isso para o mundo, porque tem muita gente que não conhece. Eu falo, a pessoa fala, o que você faz? Eu falo, eu faço colagem. Aí a pessoa acha que eu faço mosaico, sei lá, não tem noção nem do que é a colagem. Claro que a gente tem que estar num nicho, né, seja da academia, seja, né, do mercado da arte, até elitista que seja, mas também a gente tem que estar, né, no dia a dia das pessoas, tem que estar mostrando o que é a colagem, quais são as infinitas possibilidades, né, da colagem. E acho que o lambe-lambe, né, também é uma técnica, enfim, é uma linguagem muito rica. Temos aí também, né, na exposição o Alberto Pereira, que, assim, ele é uma referência, né, de lambe-lambe aí para muitos nesse momento da cena de arte. E aí o trabalho vai se transformando também, né, porque ele faz aquela escala e aí fotografa, então o trabalho também aí volta para a fotografia, né, que foi da onde a gente às vezes tirou certa imagem, enfim. Eu acho que é muito interessante ter esse equilíbrio de onde a gente está. A gente pode estar em todos os lugares, né? É para a gente estar em todos os lugares, né? A gente tem essa possibilidade, né? Então, sei lá, só... Não sei se eu tinha mais coisa para falar, mas acho que eu queria trazer esse ponto. Eu já vou passar para a Camila, mas eu só fazendo também uma pontuação. A gente fala muito o mercado da arte, não sei o quê, tipo, colocando como se fosse uma coisa muito lá, né? Mas é muito importante a gente entender que o mercado é amplo, saca? A Sociedade Brasileira de Colagem, ela está dentro do mercado. Precisa entender em qual lugar do mercado está, saca? A galeria é muito mais fácil, porque é uma galeria de arte. Então, a gente já sabe quais lugares a gente vai ocupar, onde a gente vai ir, como a gente vai
se comunicar e tal. Mas o mercado é amplo, saca? Porque quando você coloca o mercado lá, é isso, você não faz parte. Então você não consegue, tipo, nossa, como que eu vou romper? Como que eu vou entrar? Como que eu vou, sabe? Mas, tipo, se você se coloca dentro, é muito mais fácil de você fazer um movimento pensando nesse sistema mesmo, sabe? Tipo, se movimentar e aí pensando estrategicamente. A exposição aqui foi um movimento estratégico. E assim vai pensando para outros lugares também, que não só uma galeria de arte, mas pode ser um projeto, de repente, para uma exposição em alguma instituição, saca? Porque aí são chancelas, são endossos que o mercado reconhece. Então, por exemplo, o Alberto, ele está participando de uma exposição coletiva no Museu da República, com o lambe-lambe dele, entendeu? Então, tipo, isso é um sinal para o mercado como um todo que aquela linguagem é considerada uma linguagem artística, aquilo é considerado arte. Então, isso é importante também pensar o lance da estratégia. Assim, a sociedade, ela é uma... Vocês são muito organizados, saca? Já tem, e isso é muito forte. Você ter essa organização é muito forte, sabe? E aí, enfim, eu faço comparações com conversas de fora do mundo da arte, com conversas de resistência e tudo mais. Mas a organização é muito importante. Quando se tem a organização, o próximo passo é mais fácil de se dar, enfim, tem muito mais poder, né? Tem muito mais força de você afirmar alguma coisa, de você pontuar, de você propor alguma coisa. Então, é isso. Se entender como parte do mercado é muito importante para que você se sinta à vontade dentro e faça os seus movimentos para fazer acontecer, assim, né? Você, eu falei, mas como todo mundo, assim, para todo mundo, né? Sim, esse papo de mercado daria outro debate, né? Tipo, com certeza, com certeza. Mercado, eu falei meio da boca para fora aqui, mas é isso, é muito mais profundo, né? Com certeza. Eu falo porque eu gosto, né? Eu faço parte disso, eu tô dentro, eu olho de dentro, e enfim. Não, e é interessante debater sobre isso, porque muitas vezes a coisa, né, do singular e plural, né? Muitas vezes o artista ali solitário não tem uma dimensão, e a gente se organizar para isso, né, fazer as conexões, né, com quem está a fim de somar também, isso, né, é muito importante. Sim, total. Bom, é isso, vou passar, se alguém tiver pontuações, comentários, perguntas, levantem a mão aí, vamos lá, gente, agora é a Camila, vai lá. Eu ia falar sobre isso que você apontou mesmo, né? Sobre esse lance do mercado. É muito importante esse posicionamento mesmo. E é muito louco, né? Porque, assim, quanto artista, eu realmente, assim, eu demorei muito para comercializar meu trabalho. Quando eu comercializei, o Guilherme já queria que eu comercializasse, sabe? Ele já... E eu achava que eu não sei se a gente não tivesse junto, construindo a relação que a gente tem hoje e tudo mais, eu estaria me posicionando enquanto artista e comercializando, vivendo da minha arte e tudo mais, sabe? Porque eu tive um suporte mesmo com esse olhar, né, que ele tem, que eu, enquanto artista, não tinha muito e me sentia também muito intimidada, né, dentro desse lugar, assim, quando a gente fala o mercado, né? Tipo, um super bicho grande, assim. Mas depois da galeria, eu também fui entendendo que esse mercado de arte não existe sem o artista. O artista, se não existe artista, não existe mercado de arte. Ele é o ponto central. Então, isso é muito poderoso, né? E é a camada desse mercado, inclusive, menos valorizada em diversas situações, né? Que, enfim, a gente
sabe quanto o artista passa perrengue, né, gente? Então, é muito importante a gente se apropriar disso também e entender que nós já estamos nesse mercado, sabe? A partir desse momento, a partir do momento que a gente decide isso para a nossa vida e entende isso como ofício, né? É o nosso trabalho, e até mesmo quando a gente começa a comercializar, a gente já está dentro desse mercado. E também, fazendo um comentário sobre o que a Ana falou, né? Me fez refletir sobre ela falando dessa questão de ir para as ruas e tudo mais. É muito relevante mesmo, é algo que eu nunca tinha pensado antes, assim, com essa profundidade, assim, que ela trouxe, e que me trouxe uma reflexão muito importante, na verdade, uma lembrança, assim, uma associação com grafite, né? Porque o grafite é isso, ficou muito tempo na rua, e hoje a gente vê grafite em galeria, né? E é até hype, né? E em 2017, 2016, 2015, um bom tempo atrás, a gente foi numa exposição de picho dentro de uma galeria de arte, picho. Não era grafite, era picho. E aquilo lá dentro de uma galeria, sabe, exposto, com texto curatorial, todo esse conteúdo, assim, foi um passo importante, né, para a pichação, assim, porque o grafite entrou e a pichação ainda tem essa, né, essa resistência, assim. Então, eu acho que é esse caminho mesmo, sabe? Se não está nesses lugares, vai estar na rua e as pessoas vão ver involuntariamente, até que elas vão estar acostumadas com isso e querer ver isso em todos os lugares, assim. Então, achei muito relevante o que ela falou, e aí eu fiz essa associação com o grafite, e por isso eu acho que pode dar certo, sim. É isso. Total. Pode falar, Filomena. Não, eu só vou reforçar isso que a Ana falou, que eu achei maravilhoso ela lembrar dos lambes, que eu sou apaixonada pelos lambes. Falei que eu quero sair com eles para ver eles colocando lambe. E acho que, além de tudo, a própria colagem, né, você pode, porque o que vocês têm feito, né, que eu acompanho, em geral, vocês ampliam, né, as colagens lá no papel do lambe para colocar, mas eu fiquei imaginando uma ação louca de fazer colagem coletiva em lambe, né? Assim, que nem a gente fez no dia lá da colagem, que ia ser o máximo, a gente pega uma parede e cada um vai fazendo, criar um grande lambe colagem, né? Que ia ser muito legal, enfim, acho fundamental estar na rua. Hã? Já quero. Também quero. Total. A Mari, obrigado, Filomena. A Mari levantou a mão, você vai falar? Levantou e abaixou, mas vai falar. Não, vou falar. Ah, tá. Depois Isso o Flanel. Falou Pode falar. De fazer um lambe coletivo, né? Que eu acho que fazer na rua é uma coisa muito necessária. Mas a gente fez um exercício desse quando a gente fez essa ocupação do Red Bull, que foi esse exercício da gente tentar juntos fazer uma composição, né? E aí a gente fez isso numa mesa, e a gente foi rodando, cada um ia inserindo uma imagem, né? E a gente ampliou isso e viraram lambes que estavam expostos na exposição. Então, a gente tem já um exercício prático, né, de ver como isso cara, muito especial, assim, sabe? Você fazer uma coisa com várias mãos, com o mesmo objetivo, sem saber onde é que vai chegar, mas com esse movimento, né? E eu acho que isso ficaria, assim, muito condizente num espaço de rua, assim, sabe? Que é para alcançar pessoas múltiplas de universos, de situações e tudo isso, né? Então, realmente, acho que é um super exercício para a gente fazer fora desses espaços também, com certeza. É isso, com certeza. A rua, ela muita coisa sai da rua, né? E aí entra pro mercado, e aí seja mercado da moda, mercado da arte, seja mercado da moda também, que se apropria muito do que surge na rua, e aí transforma isso em produto, enfim. Então, a rua é um lugar
É um lugar vanguardista, assim, a rua, sabe? É um lugar onde você tem inúmeras referências e é isso, né? É muito rico. E a colagem, o lambe, estando na rua, eu nem tinha parado para pensar que o grafite também foi assim, né? Começou ali e tal, e aí hoje já está muito mais, inclusive é hype, como a Camila falou, né? Então, o lambe é isso, tá? O lambe, a colagem tem esse caminho. Tipo, e é bom porque é possível olhar a estratégia que o grafite usou, sabe? Pegar como base e aplicar para a colagem, sabe? Então, tipo, já tem meio que um caminho também trilhado. Aí como que fizeram? Vamos estudar isso também, então, porque é importante para a expressão, para a cena, enfim, é importante para todo mundo, né? Porque quanto mais arte, né, todo mundo ganha, né? Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Planel, você levantou a mão, né? Vai lá, pode falar. Oi. Então, na verdade, eu não acredito que apenas a colagem tenha a dificuldade de estar nas galerias. Eu acho que a arte, no geral, aqui no Brasil, é um tanto quanto complexa, para não dizer complicada, né? Ou seja, o aquarelista também tem, a pessoa que faz foto também tem problema de estar na galeria, tem galerias específicas. Não é um problema unicamente da colagem estar no mercado das artes, né? Ou seja, a colagem já está no mercado editorial há muitos, muitos anos, já está na música há muitos, muitos anos, já está na moda, como você disse, há muitos e muitos anos, né? A língua, né, é uma língua viva, né? Ou seja, a gente vai pegando, né, vai recortando expressões de outros países, de outras gerações. A minha neta vem e fala uma expressão que eu nunca tinha ouvido falar e eu já assimilo isso. Então, a mesma coisa, a gente vai juntando pedaços, e a gente vai vendo, né? Então, eu acho que não é somente a colagem, eu acho que no Brasil existe essa dificuldade, né? Em outros países, a colagem já é amplamente divulgada, já é amplamente, né, Tate Museum, eu poderia citar vários e vários museus que colocaram os artistas, mulheres negras, africanas, estão ali nas principais galerias, nos principais museus do mundo, utilizando colagem, falando sobre sua narrativa, sobre sua luta, a comunidade LGBT+. Enfim, você vê que aqui no Brasil a gente está um pouquinho assim, marcha lenta, por uma política cultural um pouquinho atrasada, né, nesses últimos 100 anos, vamos dizer assim, né? Então, cabe a gente marcar esse espaço e estar sempre presente. Era isso. Isso que você falou, Planel, é muito verdade, né? Como aqui no Brasil, a visão fora quando se trata da colagem é totalmente diferente, assim. Eu tive abertura para apresentar meu trabalho para curadores fora, para galeristas fora, tudo, sabe, através do meu trabalho, e queriam me ouvir sobre a minha técnica, porque é isso, lá a colagem está em galerias, está em instituições, é uma outra percepção dessa expressão, né? E aí o artista também, eu acho que se sente mais confiante também do próprio... Porque, assim, a gente... querendo ou não, a gente é influenciado, né? A gente faz uma coisa tão íntima, né? O nosso trabalho é tão visceral, algo que a gente se expõe tanto ali. Pelo menos eu, né, no meu trabalho, às vezes eu até fico meio assim de tirar ele do ateliê e falo, nossa, eu acho que eu estou me expondo muito, sabe? É algo tão nosso que quando a gente coloca e isso não é acolhido de uma maneira com o mínimo de respeito mesmo, né? Não precisa
ter um acolhimento, ali, algo que vai além de... Ai, gente, eu tô nervosa. Mas, assim, eu digo que o mínimo de respeito mesmo pelo trabalho, sabe? Eu me senti respeitada quando eu falei com essas pessoas, sabe? Enquanto artista, enquanto pessoa criativa, enquanto pessoa que pesquisa sim, eu pesquiso sobre o meu trabalho, sabe? Os livros que eu vou tirar as imagens, eu quero futuramente eu mesma produzir as minhas imagens, sabe? Existe esse trabalho, sabe? E as pessoas acham que não, mas simplesmente porque elas não ouvem, né? Elas deduzem que não, porque elas não ouvem. Então, quando eu tive esse espaço de poder falar e explicar sobre o meu trabalho, eu me senti muito respeitada. Isso me trouxe muita autoconfiança. E isso mudou completamente o meu processo criativo, sabe? Foi um degrau ali, foi um avanço no meu processo criativo, que eu fui para o meu ateliê com muito mais confiança. Isso faz muita diferença. Total, e pensando nisso, né, pensando nessa questão do ouvir também, né, o artista foi uma das faíscas, assim, que fez com que a gente criasse dentro da abertura, dentro do evento da abertura, a fala do artista, né, porque é isso, naquele momento o artista ele vai poder falar sobre o trabalho dele, com todo mundo ouvindo. Então, aqui tinham, se eu não me engano, uns 6 artistas, né, 6 a 7 artistas que estavam participando da exposição na abertura e puderam falar dos seus trabalhos. E as pessoas, aqui presente tinham 10 artistas, olha só. Então, o público que estava aqui pôde ouvir 10 histórias diferentes, né? E validar essas histórias, porque estava todo mundo de fato interessado em ouvir sobre os processos, sobre as técnicas, sobre os trabalhos. E aí foi isso que deu essa vontade, fez com que a gente tivesse essa vontade de criar esse momento, assim, sabe? Porque a partir dessa experiência da Camila, de poder apresentar, falar do seu trabalho, ela teve essa autoconfiança. Espero também que, depois da experiência da fala do artista aqui na abertura, quem participou, quem falou ali, o artista que falou, se sinta também empoderada do seu trabalho, né? Se sinta mais confiante do seu trabalho e até reflexivo, porque ao momento que a gente fala, a gente vai realizando um monte de coisa também, né, sobre o nosso trabalho. Então, enfim, daqui para frente é isso. Fala do artista, quem puder estar nas aberturas, estejam, porque vai ter. Pode falar, Hannah. Eu queria até dar um depoimento em relação a isso, né? Porque eu, né, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que fala pouco, né? Não cala a boca e tal. Adoro falar, falo super bem, mas passo a vida inteira falando do outro, né? E foi assim, quer dizer, eu não costumo ter dificuldade de falar, mas deu aquele choque. Eu falei, caramba, agora eu vou falar do meu trabalho. E naquele momento eu me dei conta que eu nunca tinha feito isso, falar sobre o meu trabalho dessa forma. Então, acho que foi exatamente isso que a Camila falou, foi extremamente empoderador e certamente no dia seguinte, quando deu oficina e falei, aí uma aluna me provocou e falou, você não vai falar do seu? Está apresentando de todo mundo? Eu acho que eu ainda falei ainda com mais profundidade, com mais propriedade e voltei nutrida, assim, nutrida para o processo criativo, porque foi uma experiência assim, que eu nunca vou esquecer, foi muito potente, né? Eu acho que é isso, né? A gente deseja que todo artista possa ter essa experiência, porque foi incrível, sabe? Foi muito rico. Ai, que bom, fico muito feliz de ouvir isso. Fico muito feliz mesmo.
demais. Eu acho que acredito que a Camila também, porque ela teve que falar também esse dia. E aí, o Guilherme tinha falado desse negócio da fala do artista, e a gente tem praticado isso de algumas exposições para cá. E aí, essa foi a primeira exposição que eu participei que tinha a fala do artista. Eu falei, será que isso é uma boa ideia? Será que precisa? Sabe? Mas é sempre muito, muito gratificante ouvir o feedback dos artistas, porque é um momento pequeno ali dentro da abertura, é um espaço que a gente disponibiliza ali, né, para o artista apresentar o trabalho, e é de tamanha importância, né, de suma importância. A gente tem que realizar a nossa produção, realizar o nosso processo, tem que construir tudo isso para apresentar para o outro, e o outro vai vir com perguntas, e a gente vai descobrindo isso junto, e aí a gente começa a ver o que a gente faz muito sentido, e esse sentimento é muito bom. Sim, sim. Enfim, para quem estava aqui, eu acho que vocês perceberam a mudança de dinâmica, né, depois da fala do artista. Assim. As pessoas sabiam quem eram os artistas a partir dali, ia falar, ia conversar, ia indagar, ia questionar, enfim. É muito rico. E aí, trazendo ainda a importância disso para o artista, é que, à medida que você fala, você vai trazendo para a consciência muitas coisas que você achava que era intuitivo, mas que, tipo, só porque estava muito no lugar do subconsciente e tal. E quando você vai falando, você traz para a consciência. E isso é empoderador, né? Porque quando você está consciente de alguma coisa, você conhece, você tem o autoconhecimento, nesse caso, que é sobre si, né? Então, enfim, eu fiquei muito feliz com o seu feedback, Hanna, obrigado por ter compartilhado. Isso só fortalece para que a gente continue fazendo. Pode falar. E eu quero reforçar isso também, né? Trazer isso como um estímulo mesmo, né? Que não acabe aqui, né? Quando encerra a exposição, a abertura, né? Que seja um exercício que nós, né, artistas, sempre a gente esteja sempre praticando mesmo, porque, querendo ou não, a gente tem um trabalho muito solitário, né? Aquele trabalho de ateliê que a gente fica ali e aí é muito a gente com os nossos pensamentos, com as nossas, né? A gente pergunta e a gente mesmo responde. E é muito importante a gente verbalizar, né? Falar em voz alta sobre o nosso trabalho. Então, eu sugiro esse exercício, porque eu faço aqui, eu pratico aqui, eu tenho o Guilherme, que a gente mora junto, e ele que ouve. Mas eu sugiro que vocês façam isso, né? Com as pessoas ao redor de vocês e tal, sabe? Porque é um exercício muito, muito, muito importante. Escrever, com certeza, Amanda, escrever ajuda muito nesse processo, sem dúvidas. Mas eu ainda sugiro que a gente verbalize em voz alta, que a gente se ouça, sabe? Falando assim. Porque é diferente e aí a gente consegue construir. Talvez a gente até mude esse texto que a gente escreveu, sabe, sobre o nosso trabalho. Mas, enfim, é isso. Fica aí a sugestão para essa prática, que é muito rica. Exatamente. Gabriel, pode falar, pode falar. Que nem quando a Raninha falou, né, que ela nunca apresentou o trabalho dela, eu também nunca tinha apresentado o meu. Foi a primeira vez, assim, né, tipo, falando o que eu penso, porque normalmente eu falo com meus amigos mais próximos, assim, que eu costumo produzir aqui do bairro, né, tipo assim, minhas técnicas mais abstratas e tal. E chegar ali e falar pela primeira vez foi, tipo assim, uns dias antes eu tava bem nervoso. Eu falei, putz, como é que eu vou chegar lá e falar, sabe? Porque eu não consigo muito, assim, em público, né? Mas quando eu cheguei ali, tipo assim, eu vi que o ambiente estava super acolhedor, sabe? Quando a gente está entre amigos, assim, a gente fica mais confiante. E, tipo, para mim soou bem natural. Foi breve a minha apresentação, mas, tipo assim, foi bem natural para mim, me senti bem.
nem acreditei que eu consegui. Mas é muito importante, assim, a gente trazer de dentro, né? Porque as pessoas de fora têm muitas dúvidas sobre como a gente produz, sobre como a gente começou a fazer, né? E se abrir assim é importante mesmo, para o pessoal ter esse olhar mais íntimo do nosso trabalho. Sim, exatamente. E assim, a Camila fez essa proposição, né, de vocês exercitarem isso, e aí eu trago mais uma vez a questão da organização, porque vocês já são um coletivo, vocês já estão organizados, então fazer essa troca entre vocês, tipo, um dia vai ser a apresentação de portfólio de 3 de nós aqui, e aí a pessoa fazer essa apresentação e falar sobre o trabalho, isso enfim, vocês já são um grupo, né? Vocês já são já tem mais de uma pessoa que, enfim, vocês podem exercitar isso com muito mais facilidade e tal. Então, faça e também abra para leituras de portfólios de outras pessoas. Enfim, eu estou propondo aqui porque são coisas que eu já que eu penso assim, né, que pode ser uma boa maneira de exercitar isso. Então, abra para, assim como vocês abrem chamada para fazer o calendário, então estão com a chamada aberta, inclusive, abram chamadas para fazer leitura de portfólio, porque aí vai fazer com que vocês também vai se ampliem, né, esse olhar, esse entendimento também de possibilidades, e para a pessoa que está falando também é um super exercício, assim, de tipo... E aí com feedback real, respeitoso, mas com feedback real, tipo, cara, sei lá, enfim, feedback real, né? Sendo honesto, a gente sabe o que é ser honesto, o que é ser, desculpa a palavra, cuzão, né? Então, é isso, tipo, é muito, muito massa também já ter esse grupo de pessoas que vocês podem já começarem, né, fazerem esse movimento, inclusive com as pessoas, principalmente com os colagistas que estão aqui, por exemplo, sabe, que acompanham, tipo, enfim, é muito rico e fiquei feliz da fala de vocês, de ter proporcionado isso para vocês também, e é isso. Tem mais alguém que quer falar aqui? Enfim, já falei, senão eu vou emendar uma outra pergunta que pode ser a nossa, talvez, última pergunta, se der pano para manga aqui. Alguém tem algum comentário para fazer? Não? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, então vou fazer a minha. Vocês trabalham com colagem, então vocês utilizam imagens de terceiros, né? Imagens já produzidas. Como que é o entendimento? Isso é uma pergunta pessoal mesmo, assim. Como que é a questão de direito autoral, assim? Como que vocês lidam com isso? Se é uma questão, não é uma questão, ou se é natural se apropriar de outras, de imagens, enfim, de outras pessoas? Como que é essa questão do direito autoral dentro da colagem? Porque, para mim, também a colagem é tipo o sample que a galera na música faz, né? Pega um recorte de uma produção de terceiro, faz um sample ali, fica repetindo a mesma batida, enfim, produz em cima. Mas eu não sei, na música, eu não sei como que é esse processo. Se tem que pedir autorização, não tem, ou é livre. Como que é na colagem? Pode falar, o Planel levantou a mão, pode falar, Planel. Essa é uma pergunta bem recorrente, né? As pessoas têm realmente essa dúvida sobre o direito autoral, né? Existem duas respostas, a prática e a filosófica, né? Vamos pela pragmática primeiro, né? A gente tem que usar o bom senso, né? Você não vai utilizar uma imagem de um artista brasileiro para um trabalho que seja um trabalho comercial editorial. Tá? Isso eu digo pela prática própria da minha profissão como ilustrador, né?
Então, você tem que respeitar a coisa dos 70 anos, da imagem ter caído em domínio público, né? E, a partir daí, você utiliza. E existe a possibilidade, como a Camila falou mais cedo, de você utilizar as próprias fotografias, que é uma coisa maravilhosa, né? Você ser o fotógrafo e você roubar de você mesmo as suas fotografias para fazer a colagem. Nossa, isso é maravilhoso, é roubar como artista, né? E existe a questão filosófica, que a colagem surgiu mesmo como uma afronta, como realmente já querer usar a apropriação, né? de os artistas, os grandes artistas utilizavam ou jornais, ou pinturas, ou tecidos, ou faziam uma caricatura do que era um grande pastiche do presidente, do rei, do papa. Então, pela sua própria natureza, a colagem é apropriação. E a gente há de convir que, na nossa história, na história do Brasil, na história da América do Sul, na história africana, é uma apropriação assim, muito de leve, né, do que já foi tão apropriado durante séculos da gente, né, nosso idioma, nossas riquezas, nossa liberdade. Então, eu acho que se apropriar de uma imagem que estava ali no esquecimento, que tem 70 anos de mofo, eu acho que tá de boa, né? É isso. É isso. Alguém mais quer falar? Pode falar, Hannah. Então, essa é uma pergunta que nunca acaba. Essa né, é uma pergunta que nunca acaba e vai ter sempre pontos de vista diferentes. Então, toda vez que isso aparece em uma oficina, por exemplo, eu acho que eu primeiro falo sobre a questão da utilização, né? Para que você está fazendo essa colagem? Né? Para onde vai essa colagem? Essa colagem é uma colagem no meu caderno, isso é uma colagem que eu estou vendendo como ilustração, isso é uma colagem que eu desejo que seja uma peça de arte. Então, eu acho que o primeiro entendimento é de que lugar você vai com isso, né? E, a princípio, assim, eu acho que também há limites que cada artista, cada colagista pode estabelecer para si, né? Eu gosto de falar disso como uma opção pessoal e nunca como uma indicação, mas eu, por exemplo, nunca uso em colagem obras de arte, imagens de obras de arte, mas isso é uma opinião minha, né? E controversa às vezes, às vezes. Mas por quê? Porque eu já vivi uma situação, né? Vi a situação de um colega, eu fiz Escola de Belas Artes, de um colega da Belas Artes que teve uma obra que nem era uma obra de galeria, era uma ilustração editorial que ele fez, porque o trabalho dele é um trabalho muito reconhecível para mim, né? E que alguém fez uma colagem usando, assim, basicamente, sei lá, 70% a 80% da imagem era a colagem original dele, né? Então, isso me deixou muito irada, e assim, o meu pacto de não fazer parte desse tipo desse lugar é não utilizar também obras de arte. Mas essa, por exemplo, é uma questão minha, então eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem essa questão da subversão, a gente precisa entender aonde vai isso. Se eu estou vendendo isso como um trabalho, né, principalmente, eu acho que isso é uma questão muito a se observar quando a gente está trabalhando com ilustração, né? Que tipo de base eu estou usando para minha ilustração? Porque, dependendo do cliente, dependendo da revista, do livro, sei lá, existe um contrato que vai falar sobre tudo isso. Eu posso falar de uma experiência que eu vi de dentro, que foi uma demora de quase, sei lá, 4 anos para poder estabelecer um contrato de exposição com trabalhos da Beatriz Milhares, exatamente porque é uma colagem de várias embalagens do mundo todo, né? Então, vai ser sempre possível que algum proprietário de uma indústria dessa diga: eu não gostaria de estar aqui, né? Então, nesse caso, eu nem sei qual foi o resultado final, porque eu nunca li esse contrato, mas essa demora toda era para entender quem seria responsabilizado no caso de alguma indústria desses, que ela fazia muita coisa com bombom, dava de bombom, né?
que quisesse dizer, não quero uma embalagem aí, estou achando que isso está, sei lá, prejudicando a minha imagem. Mas isso vai ser sempre um risco, né? A apropriação vai ser sempre um risco, e a proposta da apropriação é ser um risco. Então, eu acho que por isso que essa é uma pergunta infinita, porque ela vai sempre trazer várias questões em camadas, e também qual é a minha decisão como artista frente a isso, porque eu posso dizer, não, eu estou trabalhando aqui, baseada aqui toda no movimento punk, e eu só quero afronta, então eu só vou usar Coca-Cola, eu só vou usar todas as indústrias que não querem ser usadas, eu vou usar todas elas. Essa também é uma postura, é uma opção, né? Não tem uma legislação, a gente tem a legislação de direitos autorais que não fala nada sobre colagem, né? O mais próximo que fala sobre isso é sobre o uso de partes da obra, né? Mas isso, quando você, por exemplo, você pode usar um trecho de um livro, um trechinho de uma música, quando você está usando para um fim educativo, né? Então, há digamos assim, a liberação de trechos, de parte. Eu poderia fazer, né, assim, acachambrar um paralelo disso para colagem, dizer que eu estou usando um pedaço também, mas não há uma legislação pertinente. Então, é o que o Planel falou, é bom senso, e eu acho que também postura, né? O que eu quero fazer com isso e para onde eu quero carregar isso. Essa pergunta sempre vem, a pergunta é uma polêmica só. Total. A Graziele comentou aqui que é um grande tabu, né? Pode falar, Filomena, depois a gente vai seguir na ordem da fila aqui. Não, é porque eu trabalhei durante um tempo como gerente editorial da Funarte, né, e essa coisa de direito autoral é uma complicação, realmente. Mas existe uma coisa, pelo menos com fotografia de teatro, né, a fotografia que foi feita para ser de divulgação, né, a gente não precisa de pedir os direitos dos retratados. O fotógrafo, sempre você precisa, né, de pedir, que é né, quem fez, mas porque a fotografia tem isso, né, é o direito do fotógrafo e dos retratados, não é só, né, enfim, mas então esse problema de direito autoral vai ser sempre um conflito realmente. Mas eu acho, Hanna, que o que eu estava pensando foi o que você falou aí, que essa questão do recorte mesmo, dos pedaços, não é nem muito aconchambrar, não. É pegar a lógica do que está ali na lei. Que a lei não esmiuça todas as coisas, a gente fica enlouquecido com aquilo. É muito complexo mesmo, e ela não tem, né, não previu todas as possibilidades. E quando a gente usa revistas também que tem, né, que foram coisas públicas, que foram publicadas, né, que estão ali, e a gente pega pedaços, né, eu acho que também isso vamos dizer, a gente está mais ou menos protegido de não ser acionado por alguma coisa, mas nada garante nada, e aí vamos lá, né? É isso, é arte, vamos embora. Exato. Vamos primeiro ter o problema, daí pensar em resolver o problema. Camila, pode falar, Camila. Camila, outra Camila. Camila Kostowski, pode falar. Prazer, meu nome é Camila, e essa é uma pergunta que eu também já perguntar para vocês, porque também eu também sou colagista e também fico pensando muito sobre essa questão da onde eu tô tirando essas imagens, né? A quem pertence às imagens. Eu acho que a colagem, ela tem um lugar também um pouco de voltar um tempo, né? Ela é uma máquina do tempo, porque ela traz imagens que já estão lá, que viraram lixo ou que estão esquecidas, e a gente elucida elas. Eu acho que já até foi falado isso um pouco. Então, eu acho que até essa questão de apropriar também é uma coisa muito boa, né? Porque você traz de volta aquilo que estava esquecido e deixado de lado. Eu particularmente, também evito pegar obras
já feitas, assim, obras de arte, porque eu acho que é muito difícil você descaracterizar pinceladas, por exemplo, partes de obras que já são muito conhecidas. Eu também tento colocar, fazer uma releitura de uma arte, quando eu vou pegar, não sei, uma fotografia específica ou uma obra já muito conhecida, que elemento daquela arte eu vou trazer para o meu trabalho, né? Talvez mudar o discurso daquela obra, se as obras originais, né, que vieram os pedaços, elas trazem um lugar, como é que eu posso subverter isso, né? E isso talvez seja um caminho também para a gente pensar essa questão do autoral. Porque quando eu pego uma imagem assim, eu tento o máximo possível desconfigurar ela, não sei, tirar ela da sua identidade original. Eu tenho alguns trabalhos que eu nem sei como eu cheguei ali. Eu esqueci completamente, assim. E então acho que também tem a questão do bom senso, né? Não pode ter uma obra que pegue 80% de um trabalho de outra pessoa e você só ponha uma coisa, embora haja muitos trabalhos também nesse caráter, né, que você só faz uma pequena mudança e daí muda completamente o olhar para aquilo, mas assim, é complicado e é punk, né? Mas eu acho que você tentar desconfigurar aquela imagem o máximo que você puder, assim. O que também eu chego nesse lugar de especificar na descrição da imagem, né? Como é que você chegou ali, né? Na colagem. Técnica mista é uma coisa que eu utilizava muito para descrever, porque eu sempre esqueço como é que eu cheguei ali. E às vezes são fotos minhas, e às vezes são montagens que viram ilustrações, e que eu não sei nem mais o que eu botei ali. Eu botei uma foto ali, que daí virou outra coisa, eu esqueci da onde eu tirei. E daí eu ponho técnica mista, mas realmente vira um lugar muito não palpável, né? Eu vou até mudar agora a partir dessa. Tentar fazer esse mapear de técnicas, né? Mas eu acho que assim, só tentando aprofundar e ajudar aí na questão, porque eu acho que é de todos. E eu também tenho uma questão também que eu já escutei, que por mais que o livro esteja rasgado ou velho, as pessoas não são muito, não vejam com bons olhos recortar imagens de livros. Como é que vocês encaram isso? É um tabu para mim, assim. Eu tento pegar aquele livro que já está bem amargurado, aquele livro de história que é totalmente obsoleto, assim, que eu tenho várias críticas em relação à narrativa, também a minha forma também de dar uma militância ali na hora de recortar. E também, então, é uma outra pergunta para vocês também em relação a livro, não sei nem se tem tempo ainda. E acho que é isso, assim, basicamente. Eu também tinha outra pergunta, mas eu esqueci. Show. Então, vamos fazer o seguinte. A Mari vai falar, aí, enfim, se a Mari quiser responder também sobre essa pergunta que a Camila fez, aí depois a gente encerra, porque a gente já está indo para 2 horas de papo aqui. Se deixar, a gente vai mais, mas, enfim, vamos tentar condensar o máximo aqui para também quem vê depois falar, puta, 5 horas aqui, é uma live do MC daqui 12 horas. Bom, vai lá, Mari, pode falar, enfim. E depois, quem quiser responder também sobre a pergunta da Camila, levanta a mão que a gente faz essa reta final aqui. Pode falar, Mari. Tá mudo, tá mudo. Desculpa. Não, em relação ainda a essa questão do direito de imagem, eu acho que a dica é o seguinte,
apropriação com alteração, né? De caráter legal, você, quando faz uma colagem, não é uma apropriação do tipo, você pegou uma imagem do seu contexto original e usou ela no seu contexto original, né? A partir do momento que tem uma alteração, seja ela mínima, qual for, inclusive os meus trabalhos dessa exposição falam muito sobre essa questão, queria até falar, mas não sei se vai dar tempo, é exatamente essa questão como descaracterizar, né, o exercício que eu também vim nessa busca de uma forma talvez muito simples. Então, só rapidamente, em relação a um dos quadros que eu botei na exposição, é uma mulher com pássaros e os olhos estão trocados por outros olhos humanos, tanto do pássaro quanto da mulher. E a partir do momento que eu faço isso, essa figura de mulher que foi criada, né, em cima de uma mulher original, ela já não é uma pessoa real, ela já não existe, né? Se você for procurar, não é uma mulher, é uma mulher inventada. Então, assim, e a minha colagem que faz composição com esse díptico é também essa questão do olhar. Em vez de eu estar escondendo o olhar, eu estou revelando o olhar desse personagem, mas estou descaracterizando com essa outra máscara. Então, é literalmente essa questão, né, de até que ponto a gente é capaz de alterar, mantendo uma intenção pessoal e tendo essa consideração com o contexto original, né? Só isso. Fechou. Valeu. Pode falar, Hannah. Tá mudo. Clássico, né? Sobre a pergunta do livro, eu acho que a primeira pergunta é assim, quem são as pessoas, né? A gente sempre, às vezes, tem essa leitura de que existe um grande bloco, né, que define o que as coisas são ou não são, né? Usar livro, não usar livro, vai ser sempre uma escolha pessoal, né? Vai ser sempre um desejo, vai ser sempre uma orientação, um caminho que a gente está pesquisando, se o livro é novo, se o livro é velho. Assim, nada disso na colagem vai ser uma regra, né? A colagem não tem regra, né? Então, eu acho que, assim, talvez isso diga mais da relação da gente com o outro, né, com esse outro que nos cobra, do que mesmo do que deveria ou não deveria ser feito. Então, assim, a melhor coisa que eu posso dizer em relação a isso, é autocompaixão, um abracinho, falar, gente, tá bom, não tô agradando aqui o coleguinha do lado, mas eu vou continuar porque esse caminho me interessa, né, da gente ir se cuidando. Então, assim, experimentar e buscar caminhos, né? Eu, durante muito tempo, vou só tentar fechar assim, durante muito tempo eu fiz muito isso que a Mari falou, meu foco dentro da colagem era só usar trechos que não caracterizassem completamente um rosto. Então, eu nunca usava, por exemplo, eu descobri que se você usar esse pedaço aqui inteiro, você consegue fazer um reconhecimento facial de uma pessoa. Então, ou eu usava só um olho, ou quase nunca usava nariz, a boca separada, eu sempre fazia essas coisas muito fragmentadas, né? No meu processo de trabalho, no meu processo terapêutico também, eu fui entendendo que a fragmentação também dizia outra coisa, né, do meu eu pessoal, né, dessa falta de unidade. E aí eu passo a usar imagens inteiras e não fragmentadas. Então, ainda que eu continuasse preocupada com o direito autoral, o que eu optei por fazer? E aí eu estou falando de uma escolha pessoal, né? Eu optei, como para mim fazia sentido, em termos de trajetória, em termos de construção mesmo da minha pessoa, passar a usar um rosto inteiro, esse rosto, ele ficava nos meus diários, ele não ia para a obra da parede, sabe? Não ia para o quadro. Eu utilizava ele em outro lugar. Então, eu acho que tudo isso que a gente está falando, que a Mari falou, que eu falei, são estratégias que a gente vai construindo para lidar com a questão do direito autoral. A gente não pode ignorar a questão do direito autoral, mas a gente pode, sim, construir diversas estratégias para poder lidar com isso e ser coerente com o caminho que a gente está traçando, né? É isso.
É isso, é isso. Bom, vamos para o Planel e aí depois eu vou para o encerramento aqui. É isso. Vai lá, Planel. Tá mudo, tá mudo. Oi, desculpa. 2 pontos apenas. A gente vive a legislação norte-americana ou inglesa de 1947, uma coisa assim, uma coisa anacrônica, de tão antiga. Mas, hoje em dia, nós temos Creative Commons. Pesquisem no Google Creative Commons, e aí vocês vão ter uma série de informações de licenças de uso, de compartilhamento, não apenas de imagem, mas de música, de texto, tudo isso. E aí você tem aquele CC 0, 1, 2, 3, que te permitem formas de utilizar imagens, tá? Então, você tem esse resguardo, não que seja juridicamente um monolito, né? Mas é uma coisa para você seguir, né? É um bom caminho para você seguir, né? Rio de Janeiro, 2022, né? Em vez da gente seguir a lei de 1947. E outra coisa é que existe isso no Brasil, muita coisa de não permitir a imagem. A gente pensa assim apenas do fotógrafo ou do fotografado, mas temos que pensar no tipógrafo que desenhou a letra, temos que pensar no designer que criou uma padronagem, temos que criar diversos profissionais que também estão sob o manto do direito autoral e que nós utilizamos. Tá? E só para finalizar, na Europa, Estados Unidos e outros lugares um pouquinho mais com a cabeça aberta nesse aspecto, universidades têm colocado à disposição imagens de alta resolução, museus, tem um museu na Holanda que coloca imagens maravilhosas, a Hannah nunca usaria, mas eu, sem a menor pena, vou lá e corto uma imagem clássica, né? Eles colocam imagens de altíssima resolução e eles incentivam. Eles dizem, olha só, poste, por favor, o seu trabalho com a nossa obra de arte que está na nossa galeria. Então, veja bem, é uma mudança de mentalidade, né? Do fato de você proteger pela vida inteira ao ponto de você incentivar, né, o dono, a galera do museu, incentivar que você utilize essas obras de arte em alta resolução, que você faça o que você quiser e apresente para eles. E você ainda corre o risco de ser premiado. Olha só. Os livros merecem ser cortados, sim. Olha só, uma ótima oportunidade aqui para eu puxar um gancho do encerramento, porque isso que o Planel faz e que a Hannah não faz é a pluralidade das possibilidades da colagem, que é sobre isso que a exposição se trata, né? Dessas múltiplas possibilidades. Bom, indo para os finalmente aqui, a gente já vai bater aí. Quem entrou um pouco antes já bateu 2 horas aqui com a gente. Então, eu quero agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que interagiu, todo mundo que disponibilizou um tempo aí na agenda de vocês para estarem aqui nessas 2 horas com a gente. Todas as contribuições foram muito ricas, assim, muito válidas e muito enriquecedoras também. Espero que tenha sido uma experiência boa para vocês, que vocês saiam transformados dessa conversa, assim como a gente é transformado sempre que a gente se encara e está de frente para uma obra de arte. Então, espero que tenha sido bom para vocês. Eu quero dizer que todas essas obras que estão fazendo parte da exposição estão disponíveis ainda, então quem tiver interesse em saber valor, em ver elas em um tamanho maior, solicite o catálogo para a gente.
que a gente envia. Sobre venda e negociação, estamos abertos à negociação, enfim. O importante é que essas obras saiam daqui e vá para a casa de vocês, que a galeria seja só um lugar de passagem para essas obras, porque o lugar delas não é aqui na galeria, sabe? Não é numa galeria de arte, é sim na casa das pessoas. Então, quem tiver interesse, entre em contato com a gente, que a gente negocia preço, forma de pagamento. Estamos aqui para isso também. Vou passar a palavra para a Camila, fazer enfim, as palavras dela, e depois eu finalizo aqui. Bom, eu também quero agradecer muito. Eu acho que essa é a roda de conversa que uma das rodas de conversa que a gente tem mais pessoas e a galera interagindo. E isso é muito legal, porque não fica esse lugar professoral, é realmente um papo, uma troca. E isso que rolou hoje é exatamente a proposta desse projeto do Cutting Lab, com essas rodas de conversa. E outra coisa que eu quero falar também é que a gente vai ter mais uma ainda com o Planel, que vai ser o Planel explicando sobre os cadernos, né? E vai ser semana que vem, então quem... Não? Não, dia 7. Dia 7. Ah, tá. É verdade, semana que vem ainda é agosto, gente. Ainda estamos no ano de agosto. Então, na primeira semana de setembro, fiquem ligados nas redes, a gente vai compartilhar, mas, enfim, tem mais uma ainda para a gente fazer essa troca rica. E é isso. Muito, muito obrigada para quem ficou até aqui ouvindo a gente no Spotify, no YouTube. E é isso, quero agradecer demais e convidar. A exposição fica aqui até o dia 10 de setembro, está todo mundo convidado para visitar. Valeu. Obrigado a todos. Eu vou pedir, assim, vou fazer um encorajamento aqui para vocês, que para a gente ter um feedback legal de vocês e para que outras pessoas também tenham esse feedback, eu vou pedir para que vocês, se vocês tiverem um tempo, vá lá no post da roda de conversa e compartilhem com a gente o que foi, assim, porque aí as pessoas que não participaram vão falar, nossa, foi incrível, quero participar da próxima, sabe? Para que tenha cada vez mais pessoas e que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. O nosso @, Lateral Galeria, creio que a maioria já sabe porque vieram lá do Instagram, mas é isso, @Lateral Galeria. E também deixar um convite para quem for de São Paulo, ou quem estiver passando por São Paulo nesse período da exposição, que venha nos visitar, conhecer a galeria, conhecer a gente pessoalmente e também, principalmente, ver a exposição de perto, que é uma outra experiência, né, muito diferente. As obras são muito maiores do que o que está aqui na tela de vocês, tá, gente? Não são micro-obras, não, são obras maiores. Enfim, eu quero agradecer a todos e todas mais uma vez. E essa conversa vai ficar disponível no YouTube, no nosso canal do YouTube e no Spotify. Então, se vocês quiserem depois divulgarem para outras pessoas, fiquem à vontade também. E é isso, deixa eu ver no meu roteirinho aqui, na minha colinha. E agradecer a SBC, né? Claro. Muito obrigada, galera. Essa parceria é muito especial, muito feliz mesmo. E vou sempre agradecer muito vocês pela disponibilidade para esse trabalho. Nós agradecemos vocês. Obrigado. Vou encerrar a gravação aqui agora. Só um minutinho. Peraí, gente.